Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Por mais uma tarde, né, irmãos? Estarmos aqui na presença do Senhor, para mais uma live, né? Da presença do Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Jacó, onde tem nos fortalecido até aqui, né? Por chegarmos nessa tarde, mais uma tarde na presença do Senhor, mais uma terça, mais uma tarde da bênção, aleluia, louvado e engrandecido é o nosso Deus, né? Não é fácil, irmão, são lutas, dificuldades que a gente passa, mas temos que estar na presença de Deus em todo o tempo, porque senão não conseguimos suportar, não é verdade? E nessa tarde não é diferente, né? Ainda com um pouco de gripes, esse tempo abençoado por Deus, né? Aleluia, louvado seja, louvado seja o Senhor. Estamos aqui, eu e meu esposo, o pastor Luiz. Glória a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Somos da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, né? Aqui na Rua Joaquim Nabuco, 1167, onde Deus tem nos dado graça, em nome de Jesus, né? Servido o Senhor aqui com alegria. Rosimeire, minha sobrinha, Deus abençoe, amada, você, sua casa, família, né? Talvez você está aí na casa do Moacir, meu irmão, Deus abençoe meu irmão, minha cunhada. Vamos orar aqui, né, por vocês, vamos estar intercedendo pela família. Estamos precisando, né, irmãos? Todas as famílias, né? Precisa de oração. Nós precisamos, você precisa. Paz do Senhor, irmão Val, Deus o abençoe, amado, sua casa, família. Irmã Vilma, Deus te abençoe, amada. Você, sua casa, família, em nome de Jesus. E é isso, irmãos, em frente, né? Em nome de Jesus, não podemos parar. Porque, deixa eu coisa aqui um pouquinho, meu. Porque a gente sabe que a luta é aqui, né, irmãos? É aqui que passamos, né? E aqui também nós temos vitória, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa tarde, amém? Quero ler uma palavra aqui rapidinho para nós nessa tarde. Palavra conhecida, né? Conhecida. Mas vamos clamar nessa tarde, irmãos. Vamos clamar, né? Jesus, Ele é o nosso Senhor. Aqui em Lucas, capítulo 18 de Lucas, versículo 35. Fala do juiz. A cura do cego de Jericó, né? Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Irene Souza, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus. Lucas 18, capítulo 18, versículo 35, diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, que é Jesus, né? Aproximando ali de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eis que ia na frente, o repreenderam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Recupere a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e se guiou e glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Pai, Senhor, Bete, Deus abençoe, amada. Você, dona Naide. Aleluia. Irmãos, aqui uma passagem conhecidíssima, né? Um homem que estava precisando de algo ali na sua vida. Ser liberto, né? Primeiramente de coisas talvez do seu interior, da sua vida. E depois, né, da sua visão. Onde ele era cego. E quando Jesus se aproximava ali da cidade de Jericó, a Bíblia diz que ele estava assentado ali, à beira do caminho.
Paz do Senhor, irmã Ercília, Deus abençoe, amada. Eu li a sua mensagem, viu? A gente vai orar aqui, sim. Só o Senhor, que nem eu disse nessa tarde, né? Vamos falar igual o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Irmãos, não é fácil a guerra, a luta, né? Ela é constante, mas o Senhor é aquele que tem nos sustentado até aqui. E naquele dia, o cego Bartimeu talvez não sabia o que estaria acontecendo a ele naquele dia, né? E aconteceu que ele estava ali, sentado naquela beira daquela cidade, no caminho pedindo esmola. E ele ouviu ali uma multidão que passava. E aí ele perguntou o que era que estava acontecendo. Aí ele ficou sabendo que era Jesus que estava passando ali pertinho aonde ele estava. Ele já devia ter ouvido falar de Jesus, não é verdade? Em muitas outras vezes, daquilo que Jesus havia feito ali, estava fazendo ali pela Galileia, pela Judéia, Samaria, em vários lugares, Cafarnaum, onde Jesus passava, sempre havia milagres. Pai, Senhor, irmã Alcina, Deus abençoe, amada. Onde Jesus chegava, acontecia milagre. E hoje ele está aqui comigo, com meu esposo. E eu creio que ele vai estar aí também contigo, na sua casa, aonde você estiver, no seu trabalho. Ele vai estar passando por aí. Eu não sei o que você precisa nessa tarde. Eu sei o que eu preciso e o que eu já falei com ele hoje. Eu preciso da graça, da misericórdia dele, da intervenção dele sobre a minha vida. Como aqui o cego Bartimeu naquele dia precisava, né, ser liberto de muitas coisas ali. E quando ele chegou até Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Nessa tarde Jesus pergunta para mim, para você: o que queres que eu te faça? Paz do Senhor, irmão Bento, Deus abençoe, amado. Amém, vamos estar orando sim pela irmã Cida. Glória a Deus. O que queres que eu te faça? Jesus perguntou para aquele homem. E essa palavra que temos nessa tarde, e ali, irmãos, ele não desanimou quando alguém falou para ele ficar quieto, parar de gritar. Aí que ele gritou mais alto. Clama mais alto. Grite mais alto. Quem sabe, né? O Senhor está precisando de uma atitude maior nossa. Não sei. Ali o cego apenas clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mandaram ele se calar. Mas ele não atentou por aquela palavra. Ele disse: não, eu estou precisando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele clamou mais alto. E até chegou dos ouvidos de Jesus, e ele ouviu e parou. E pediu para que trouxesse aquele homem até ele. Oi, Elaine, Deus abençoe, minha querida. Em nome de Jesus. Aqui tem oração já por vocês, viu? Parou e mandou trazer aquele homem perto dele. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a ver. Senhor, que eu seja curado. Senhor, que eu seja restaurado. Senhor, que eu seja liberto. Senhor, que a minha casa financeira, minha vida financeira seja restaurada. Senhor, que o meu filho se liberte das drogas. Que o meu filho se liberte da depressão, da opressão. Que o meu marido se liberte das drogas, da bebida. Que o meu esposo se liberte dessas dores. Que a minha esposa seja uma bênção dentro da minha casa. Senhor, é isso que eu quero. Essa tarde eu preciso de cura, Senhor. Eu preciso de milagre, Senhor. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta para nós nessa tarde. Ele é aquele, irmãos, que sempre está presente. O Espírito Santo é o nosso ajudador. É aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui fala que quando Jesus perguntou e ele disse o que ele queria, Jesus disse: recupere a tua vista e a tua fé te salvou. Você tem fé nessa tarde? Que tamanho? Do tamanhozinho de um grão de mostarda, que é bem petitiquinho? Se for desse tamanho já tá bom. O importante é ter fé. E ela vai sendo acrescentada a cada momento em que a gente fala: Senhor, eu preciso mais.
Eu quero mais, Senhor. Mais fé. Eu preciso confiar mais, Senhor. Acreditar mais, Senhor. Eu preciso, Deus, estar mais na tua dependência, na tua vontade. E aí sim o Senhor vai falar: recupera a tua saúde, recupera tudo que você perdeu, recupera tudo que você precisa. O Senhor vai falar isso para você, porque Deus, Ele tem poder no céu e na terra. É Ele que controla todas as coisas. É Ele que está no controle das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. Não é fácil, irmãos. Tem hora que também tem hora que assim a gente até que desfalece e fala: Deus, eu não tô, né? É dessa maneira, irmãos. Somos carne, somos fracos, mas o nosso Deus é forte. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Aleluia. Eu estava lendo também aqui o Salmo 67. Eu vou ler aqui uma palavrinha nele, para que você também entenda. Olha só como fala aqui, ó. Vamos dizer também para Deus: Senhor, né? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Então que nessa tarde o Senhor venha resplandecer sobre nós, né? A sua graça, a sua misericórdia, o seu amor que é infinito, que é eterno, um amor que não muda, o amor que foi mostrado naquele dia lá na cruz do Calvário, um amor que tem assim, que é de eternidade, irmãos. Então que nós possamos confiar e jamais ser abalado por coisas desse mundo, coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas, né? Querendo nos tirar a paz, nos tirar da presença de Deus. Não vamos permitir. Em nome de Jesus, peça a Ele que Ele te ajude, te dê força. Sabe, eu tenho pedido isso para Deus: me dá graça, me dá força, Senhor. Eu preciso, Deus. Que eu não tenha dúvida, Senhor, das coisas que o Senhor tem para mim, que são coisas de paz, de bênção, de boas, coisas de sabe, irmãos, às vezes a gente não tem tanto entendimento, né? Nossa mente é pequena às vezes de entender o tão grande Deus que nós servimos, o tão grande Deus que tem o poder de agir em qualquer coisa. E às vezes a gente põe assim uma barreira nisso: não, acho que aqui Deus não consegue, acho que aqui Deus não faz. Mas Ele consegue, Ele faz, porque Ele é Deus. Amém? E nessa tarde, essa palavra que eu tenho para mim, para você: o que queres que eu te faça? Clama o Senhor, clame mais alto, mais vezes, né? Mude talvez a maneira, clame de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não sei. Sabe, às vezes, irmãos, tem que haver alguma mudança, né? Para ver se acontece algo. E aqui a mudança que houve na vida de Bartimeu foi quando Jesus passou ali pertinho dele. E ele gritou, e ele clamou. Ele não desanimou pela palavra que deram para ele que calasse. Então não se cale, né? Fale com o Senhor em todo o tempo. E eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Ele tem nos ouvido. Ele vai continuar nos ouvindo, para que o nome dEle seja glorificado. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus, né? Entrou bastante pedido de oração. Você marcou, filho? Eu vou pegar, irmãos, para mim estar falando também. Eu vi vários aqui, irmão Sina pediu, outros irmãos pediram. Eu vou estar voltando aqui um pouquinho, só para mim estar dando uma olhada, irmãos. E eu tenho vários aqui mais também, né? Então, a gente sabe que muita gente está precisando, irmãos. Como estamos precisando, né? O irmão Bento pediu para a irmã Cida. Outros eu tenho aqui. A Alcina pediu para uma cunhada. Então, eu vou mencionar, né? Aqui uns pedidos de oração já, para nós estarmos orando, né, queridos? Por mim, para o pastor Luiz, a gente tem passado também momentos de dificuldade, irmãos. Uma luta, assim, grande, né? Na área de saúde, né? Corpo físico, garganta, a gente fala muito, a gente ministra, a gente canta, enfim, né, irmãos, não é fácil. Então, que Deus possa nos cobrir com o sangue dele, né, e nos dar saúde, né, garganta, tudo. Para mim, meu esposo, o pastor Luiz, meu irmão Moacir, sua esposa, né, a Rosa, toda a família ali da minha irmã, do meu irmão, minha irmã Luci também, toda a sua família, né? Saúde, a Márcia, saúde, toda a família. Pela Simone, o Luiz, toda a família. O André,
que ainda está internado, irmãos, voltou a se internar com muitas dores no braço, mas para honra e glória do nosso Deus, meu sobrinho, ontem ele estava mexendo um pouquinho o braço, né? Houve uma complicação ali, porque os médicos começaram a dar muita dipirona para ele, e ele tem alergia e eles não sabiam, então a pressão dele veio praticamente a zero, a pulsação foi assim algo bem difícil, foi um momento assim difícil ali para os médicos e ele, mas graças a Deus ele voltou e agora está bem, né? Cortada essa medicação, estão dando a medicação mais certa, ele já está movimentando um pouco mais os braços, com menos dor, mas vamos continuar orando. Ele chama André Farinelli, né? Mora ali em Apucarana. A minha sobrinha Andréia, que é irmã e é indo para lá, falou: tia, a gente vai estar lá no hospital, ora por nós, né? A gente tem orado, a família, por ele. Então ele precisa de oração, né? Os demais da minha família, né? Minha sobrinha Rose, que estava pedindo aqui também para o Leonardo. Vamos continuar orando, né? Porta de trabalho, libertação para o Vitor, né? Isadora. Enfim, irmãos, né? A irmã Alcina pedindo para uma cunhada, para Maria. A Ercília também pelas famílias, né? Para que Deus continue abençoando em nome de Jesus, né? A Elizabeth também por todos os familiares, glória a Deus, né? A irmã Ercília tá dizendo que tá com virose, vômito, diarreia, garganta. Irmã Ercília, não tá fácil, né? Esses vírus, essas bactérias, mas em nome de Jesus tem que cessar, né? Tem que parar, a gente tem que orar mesmo e clamar e gritar que saia em nome de Jesus, né? Aleluia, né? Louvado seja o Senhor. O irmão Bento pediu para a irmã Cida, né, irmão Bento? Vamos estar orando, sim. E ainda que mais, né, pela irmã Vilma, que está conosco, Marcelo, uma porta de trabalho, né, para Ana também, lá em Campinas, para o irmão Bento e a Cida, para o João Marinha, né, irmão João que está também bem debilitado, para os meus tios lá do sítio, a Andresa, a nora da nossa irmã Ercília. O irmão está passando um momento muito difícil, né? Já foi marcada a cirurgia da mama, mas está passando por um momento muito difícil. Muito difícil essa moça, vamos orar por ela. Moça casada, né? Mas vamos orar por ela, saúde para ela, para a família, né? Que Deus intervenha em tudo aquilo que ela precisa. Não tá fácil, né, a situação dessa moça, e que Deus, né, em nome de Jesus, entra com providência na vida da Andresa. Nós cremos, né, para a glória de Deus. Pro primo Éder Job, Benedito Job, pra irmã Alcina, toda a família, né? Pro Luiz André, um rapaz que uma moça pediu pra mim ali do Torra Torra. Pela irmã Nina e irmão Márcio, irmão Eunice e o irmão Oswaldo. O William, né? Da irmã Denise, né? O filho, né? Da irmã Denise. Vamos orar por ele, irmãos. Precisa de libertação, né? Está precisando. A irmã Ladi tem pedido também por saúde. O César, né, amigo nosso, né, amigo da Beth, César, a dona Naide, a Beth, precisando de oração, família. Vechous Júnior, né, a irmã Creuza, todos da família, né, João, o pai da irmã Grazi, vamos continuar orando, né, é preciso também, eles precisam. Pelo Ricardo da irmã Marilene, o Ricardo da prima nossa Tiana, o Serginho da irmã Livina, né? Vamos continuar orando, que não está fácil também, em nome de Jesus, né? Pela tia também da Beth, né? A Maria Leila também esses dias não estava muito bem, né? Orar por ela. Vamos ver aqui, esses dias tinha mais também. Vamos ver quem mais. Enfim, acho que é esses, irmãos. Vamos continuar orando então, um pelos outros, né? Os que entraram na live. Mais algum pedido que entrar aí, queridos, a gente vai estar orando no finalzinho, tá bom? Então vamos fazer isso agora juntos, vamos orar. Se você puder, né, onde você está, curva a sua cabeça aí comigo. Vamos unir a nossa fé, a nossa força diante do nosso Deus, esse Senhor Salvador que um dia libertou tantas vidas, curou tantas vidas ali, né? Como nessa tarde, esse cego Bartimeu, aonde estava cego, onde estava ali aprisionado, Deus o libertou, né? Através de falar com ele, pedir para ele o que ele queria, e ele disse: eu quero que eu veja novamente, né? Então nessa tarde, Jesus, ele quer que nós, com a nossa fé, né, nos achegamos, nos aproximamos dele, aleluia, nessa oração da tarde. Pai, em nome de Jesus, aqui estão vários pedidos de oração. Deus, alguns são tão difíceis, Pai, que até mesmo o nosso coração fica até meio angustiado, de tão difícil, Senhor,
momentos que as pessoas passam, Senhor, de enfermidade. Mas sabemos que o Senhor é um Deus que está no controle de tudo. O Senhor é um Deus que está com as suas mãos, ó Deus, postas para abençoar. Agora, Deus, essa mulher, este homem, que toda enfermidade sai em nome de Jesus. Porque nós precisamos de saúde, Pai, de estar na Tua presença, louvando, glorificando, exaltando o Seu santo nome. São pessoas que precisam de libertação, Senhor. Pessoas que precisam, Pai, de libertação de vício, de traumas, de preconceitos. Que caia por terra agora em nome de Jesus. Que portas venham se abrir. Cadeias venham ser libertas, Senhor. Em nome de Jesus, jovens, Senhor, que estão nas drogas, tem misericórdia. Homens possessos, mulheres que não, Senhor, se acham como mulher. Deus, Tu és o Senhor que liberta. Tu és o Deus que restaura. Essa mente, Senhor, trabalha nessa mente, Deus, tira todo o mal, tudo que não provém de Ti, em nome de Jesus. Pai, nós precisamos de saúde, porque sabemos, Pai, que estando com saúde, nós estamos na Tua presença com alegria. Mas também sabemos, Pai, que se não for a Tua vontade, o Senhor vai fazer o que é melhor para cada um. Porque sempre, Senhor, o Senhor tem o melhor. Sempre o Senhor faz o que é melhor. Por isso nós possamos, ó Deus, aprender a descansar em Ti, a esperar na Tua vontade, através do Espírito Santo que nos ajuda, que nos, Pai, convence, muitas vezes de coisas que nós precisamos, ó Deus, pedir perdão, nos consertar às vezes, para ficar mais perto de Ti, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada. Fortalece os nossos corações. Dá graça, Senhor. Nos reveste de toda a armadura de Deus. Do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, as partes do Teu sangue. Oh Deus, o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Eu creio nessa tarde. Toma conta da nossa nação, nosso Brasil, Pai. Tanta conversa, tanto diz-que, Senhor, tem misericórdia. Meu Jesus, só o Teu sangue, Senhor. Em meio guerra, Senhor, tem misericórdia ali em Israel, Pai. Apazigua aquela situação, Jesus. Quase fora do controle, Pai, tem misericórdia. Ajuda, Pai, os missionários a campo. A levar a Tua palavra, que é tão difícil, Senhor, às vezes. Que é tão difícil, Pai, abrir a boca para falar do Teu amor, Senhor, a este mundo tão grande de pecado, contaminado, Senhor, pelas coisas do mal. Oh Deus, nos dê força, graça, entendimento para falar do Teu amor, levar a Tua palavra onde pode ser levada, enquanto é dia, porque sabemos que um dia, Senhor, vai ser cessado, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia. Ajuda, Senhor, este homem, esta mulher agora que está com essa dor, tira essa dor, Senhor, este incômodo, Jesus. Eu quero, Deus, aqui nessa tarde da bênção, Pai, dar testemunho de vidas que foram libertas, de vidas, Senhor, que foram curadas, Senhor, pelo poder do Teu nome, Senhor. Este nome que é sobre todo o nome de Jesus. Aonde um dia curou, salvou, libertou aquele cego Bartimeu. Aonde ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso, nessa tarde nós gritamos a Ti, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá força, anima o nosso coração. Para a glória do Teu nome, Senhor, eu oro e agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você nessa casa, nessa tarde. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Então, mais pedidos que entrar aqui, eu vou estar orando, né? Depois, no finalzinho, para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu vou passar para o pastor Luiz e continua aí, irmãos. Passa essa live aí para alguém que deve estar precisando de uma palavra. Eu creio que Deus vai abrir a porta do entendimento, né? E a pessoa vai entender o recado do Senhor dessa tarde. Amém? Então, é isso que nós estamos aqui, né? Glória a Deus. Vou passar para o pastor Luiz agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Louvamos a Deus pela vida da Ivone, onde temos sentido a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio. E é momento de clamar, que nós possamos
aprender com o profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e coisas impossíveis que não sabem. Aleluia. Nessa tarde, eu quero compartilhar com os irmãos um assunto muito importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Uma igreja não convivente com a mentira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus diz: Disse então Pedro a Ananias: Por que enchesse Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Nós vemos aqui uma experiência triste de um casal na igreja primitiva. A igreja que nasceu no dia de Pentecoste estava cheia do Espírito Santo e dava os seus primeiros passos. O Espírito Santo operou um amor solidário e todos se ajudavam mutuamente. E é isso que a igreja precisa voltar ao primeiro amor, a ajudar mutuamente, a estarmos solidários nesse amor de Deus através de Cristo Jesus, orando um pelos outros para que Deus age, para que Deus realize o milagre, para que o nome do Senhor seja glorificado. De modo espontâneo, cada um daqueles cristãos, principalmente os que tinham posses, faziam oferta de amor para ajudar as famílias pobres, né? A Ivone esteve citando aí quantas famílias estão precisando de ajuda, de apoio, estão precisando de um milagre, e é através das nossas vidas que Deus quer usar para que elas sejam curadas. Aleluia. Para que elas sejam libertas. Através da nossa oração, o próprio apóstolo Tiago diz que a oração de um justo, ela é poderosa. E nós temos que ter aquele momento de oração, aquele momento de intercessão, onde eu oro por você, você ora por nós. E quando nós entramos em oração, nós entramos em guerra, e Deus ele age, Deus ele realiza, e o milagre acontece para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vemos aqui uma generosidade operada pelo Espírito Santo, tornou-se um sentimento amoroso que passou a dominar o coração daqueles crentes, e alguns deles vendiam suas propriedades, traziam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Um deles foi o levita chamado Barnabé, que vendeu uma propriedade sua e de coração aberto e amoroso trouxe o dinheiro à venda e colocou aos pés dos apóstolos para ser distribuído aos pobres. Está registrado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 34. Nós vemos a necessidade de nós ajudarmos uns aos outros. Quantos estão sofrendo, precisando da ajuda, seja ela espiritual, seja ela uma palavra de amor, e nós aprendemos aqui, através desse levita chamado Barnabé, um homem que vendeu a sua propriedade para investir na obra do Senhor. Foi a partir da ação generosa de Barnabé que o diabo encheu o coração de Ananias e Safira
os quais por inveja resolveram exibir a mesma generosidade, mas agiram com hipocrisia e mentira. Aonde eu estive lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Aonde aprendemos, através da palavra, onde Deus tem nos ensinado, através do Espírito Santo, a respeito da mentira. A mentira, ela não pode permanecer no nosso meio. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. E nós vemos e acompanhamos e temos visto tantas coisas acontecer, aonde a mentira, ela tem trazido tantos enganos, tantas consequências, e nós muitas vezes nos entristecemos porque tudo isso é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade, custe o que custar. Devemos guardar a verdade no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Por quê? A mentira não faz parte da natureza divina. O apóstolo Paulo, escrevendo para Tito, no capítulo 1, versículo 2, diz: na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então nós vemos aqui, aprendemos com a palavra, que a mentira, ela não faz parte da natureza humana. Por isso, meu irmão, é que nós temos que andar na verdade. Jesus é a verdade. Vemos aqui que Deus abomina a mentira. Aqui em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, a palavra do Senhor diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são os seus deleitos. Então nós vemos aqui a diferença, irmão, daqueles que praticam a mentira e daqueles que vivem a verdade a servir esse Deus maravilhoso. Por isso, está registrado lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, que nos liberta da mentira, que transforma a nossa maneira vã de viver, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Aqui em João 8, capítulo 44, a palavra de Deus diz: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala de que lhe é próprio, pois a mentira pois ele é mentiroso e é o pai da mentira. Por isso, irmão, a partir do momento que nós conhecemos a verdade, ou seja, a palavra, nós temos que andar na verdade. A mentira, ela não pode mais encontrar lugar no nosso coração. Porque nós vemos aqui esse casal, Ananias e Safira, que sofreram consequências, mesmo estando na igreja. Por quê? Porque não houve uma conversão genuína. Nós vemos que o cristão deve abandonar a mentira. Aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 25, a palavra de Deus diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos
membros um dos outros. Então nós vemos aqui o que a palavra de Deus ela nos ensina, que nós temos que deixar a mentira, falar a verdade com o nosso próximo, porque nós somos membros um dos outros. Por isso, meu irmão, é que nós temos que andar juntos, em oração, no mesmo propósito, intercedendo um pelo outro, para que o diabo ele não venha achar lugar no meio da igreja. Os mentirosos ficarão de fora do céu. Aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que pratica a mentira. Esses ficarão de fora. Por isso, meu irmão, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer esse Deus maravilhoso que cura, que liberta, que salva, que transforma o homem mais vil da mentira para a verdade, para poder glorificar o nome do Senhor. Devemos valorizar a verdade e não praticar a mentira. Aqui em Provérbios 23, versículo 23, a palavra de Deus diz: compra a verdade e não vendas. Adquire a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Por quê? Porque aquele que pratica a mentira, ele não permanece na casa de Deus. Ele não permanece nos caminhos do Senhor. E o sábio Salomão, ele nos ensina aqui em Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não vendas. Adquira a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Ou seja, nós não podemos abrir mão da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Por quê? Porque o Espírito Santo é Ele que nos capacita. Aleluia. O Espírito Santo é que nos dá sabedoria. O Espírito Santo que nos disciplina, que trabalha no nosso íntimo, que faz uma mudança, uma transformação, para que nós possamos ter o discernimento de entender o que é certo e do que é errado. E nós, através da palavra, Ele nos dá a oportunidade para podermos escolher. Se pudéssemos escolher entre a riqueza e a sabedoria, qual escolheria? Aqui em Provérbios 4, versículo 7, a Bíblia nos ensina que nós devemos pedir sabedoria. E é isso, irmão, que nós temos que pedir para esse Deus maravilhoso, que tem nos dado o Espírito Santo, que intercede por nós com gemido inexprimível, para que nós não venhamos errar, mas que nós possamos ter a sabedoria. Por quê? Porque hoje nós temos a mente de Cristo. E o Espírito Santo é que nos dá sabedoria. E quando nós oramos, que pedimos sabedoria, aprendemos a disciplina, e o Senhor nos dá o discernimento, Deus faz que nós oramos, que nós praticamos a sua palavra, e que a longevidade, as bênçãos e as honras, ela nos acompanha. Aqui em Provérbios 3,16, a palavra de Deus diz: na mão direita
está a sabedoria e garante a vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Então isso aqui são promessas para nós, meu irmão. E só depende de nós. Prestei muito bem atenção aonde a Ivone esteve aqui orando, aonde muitas vezes parece que a nossa mente ela se torna tão pequenininha, tão limitada, em que nós nos diminuímos esse Deus grande e poderoso que tem cuidado de nós. Nós vemos aqui que as promessas em que Deus tem para nós, para que nós possamos ter uma vida boa e pacífica. Aqui em Provérbios 3,17, os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. Deus quer o melhor para você. Olha que interessante, Provérbios 3,17. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Deus não quer que você viva angustiado. Deus não quer que você vive triste, vamos dizer assim, decepcionado. Não, meu irmão. Deus quer que você viva cheio de alegria, cheio de paz. Essa comunhão você só consegue através do Espírito Santo. E quando você consegue, a vitalidade, a felicidade, ela começa a se manifestar de uma forma grande e poderosa no seu coração, para que você possa desfrutar o do melhor em que Deus tem para cada um de nós. Aqui em Provérbios 3,18 diz: a sabedoria é a árvore que dá vida, a quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Por isso, irmão, não perca tempo, não perca a oportunidade de estar buscando no Senhor um renovo, uma vitalidade, uma felicidade. Por quê? Porque é o Senhor que nos dá vida e vida em abundância. Por quê? Porque nós sabemos que as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa nos proteger. Porque a proteção, aprende bem, a proteção, ela vem do Senhor. Aqui em Provérbios 3, versículo 23, então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. É isso, irmão, que nós temos que aprender, que a proteção, ela vem do Senhor. E quando essa proteção, ela acontece em nossas vidas, há uma restauração, há um repouso, há um descanso. E é isso que nós temos que aprender no Senhor. Aqui em Provérbios 3, 24, a palavra de Deus diz: quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Oh, aleluia! É isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Mas muitas vezes nós questionamos, muitas vezes nós duvidamos, mas que nós possamos aprender a submeter as promessas em que Deus tem para nós. E o que é que muitas vezes nos falta? Confiança. Confia, meu irmão. Olha o que aconteceu com o cego Bartimeu. Muitos queriam impedir que ele chegasse até Jesus. Mas quanto mais impedia, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é isto? Confiança. Confia no Senhor. Aprenda a descansar nele. Porque aqui em Provérbios 3, 26,
O sábio Salomão nos ensina, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Então, é isso que Deus quer, que nós confiamos e aprendemos a descansar nele. Porque quando nós aprendemos a descansar nele, cresce no nosso íntimo uma segurança que ela não se abala por qualquer coisa. Aqui em Provérbios 4, versículo 6 e versículo 12, a palavra de Deus ainda diz: não abandone a sabedoria, e ela te protegerá. Ame, e ela cuidará de você. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculo. Quando correr, não tropeçará. O que é isto, meu irmão? É segurança. Eu não sei qual as suas necessidades. Eu não sei quais os problemas que você tem vivido. Uma coisa eu sei, que nós temos que buscar a Deus enquanto podemos achar. E o profeta Jeremias diz: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E quando nós buscarmos de todo o nosso coração, Deus ele vai fazer a promoção naquilo que nós precisamos, para que nós possamos sermos bem-sucedidos naquilo que nós precisamos. Aqui em Provérbios 4, versículo 8, a palavra do Senhor diz: dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace e ela honrará. Se dedique, irmão. Se dedique, se empenhe. Esteja mais na dependência de Deus, para que o Senhor ele possa promover naquilo que você precisa. Ah, como é bom quando nós recebemos uma promoção da parte de Deus, aonde nós somos bem-sucedidos, aonde nós alcançamos coisas boas. Por quê? Porque é aquilo que a Ivone já compartilhou conosco hoje. A vida é uma luta, é uma guerra, é uma batalha. E quando nós somos promovidos pelo Senhor, há um livramento do mal. Por quê? O mal, o nosso adversário, o diabo, que vem para roubar, matar e destruir, ele sempre se levanta para querer nos entristecer. Mas quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, aonde está à nossa disposição, em que aprendemos aqui com Salomão, em Provérbios 2, do versículo 10 ao versículo 12, a palavra de Deus que diz: pois a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Por isso, nós não podemos dar lugar à mentira. Por isso, nós temos que fechar as brechas para que Deus possa nos livrar do mal, para que nós possamos ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. E quando nós buscamos sabedoria, conhecimento através da palavra, o Espírito Santo, ele nos dá a orientação. Aqui em Provérbios, no capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor diz: se o sábio lhes der ouvido, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento, obterá orientação. E é isso, irmão, que nós precisamos. Aleluia. Porque muitas vezes nós perdemos tanto tempo em coisas que não edificam, coisas
que não agrada o coração de Deus. Por isso, o Espírito Santo, nessa tarde, ele quer nos ensinar através da sua palavra, porque a verdade é melhor. A verdade é que nos caminha nesse caminho maravilhoso que se chama Jesus. A verdade liberta, traz paz. Nós vemos aqui onde Jesus disse: então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é sinal de maturidade e fé. E é na onde que nós aprendemos com Cristo, aonde nós nos alicerçamos nele, para que as coisas desse mundo, as tribulações, as aflições, não venham abalar a nossa fé. A verdade é sinal de maturidade e fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 15, diz: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É isso, irmão, que Deus, ele espera de cada um de nós, que nós crescemos em maturidade, crescemos em verdade, para que nós possamos ter essas experiências maravilhosas com Cristo, sendo Ele o cabeça. A verdade gera relacionamentos fortes e duradouros. Aqui em Provérbios 12, versículo 19 diz: o lábios veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Por isso, irmão, busque relacionamento com Deus. Anda na presença desse Deus maravilhoso, buscando sabedoria através da sua palavra. A verdade agrada a Deus e purifica o coração. Aqui o salmista, no Salmo 51, versículo 6, diz: certamente tu amarás a verdade no íntimo, no oculto fazes conhecer a sabedoria. É isso, irmão, que Deus ele espera de cada um de nós, que nós andamos na verdade, porque a verdade agrada a Deus e purifica o coração. A mentira, nós sabemos que entristece o Espírito Santo. Mentir é escravidão emocional, espiritual e social. Dizer a verdade pode custar algo no início, mas traz libertação, confiança e paz com Deus e os homens. Por isso, nós temos que pôr em prática, praticar todos os dias. Temos que sempre falar a verdade. Seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. Porque o que passa disso são procedências malignas. E nós vemos as consequências em que aconteceu com aquele casal no tempo da igreja primitiva, Ananias e Safira. Por quê? Porque eles andavam na mentira. Que a verdade ela possa crescer no seu coração e que você possa fazer toda a diferença, porque você tem o Espírito Santo. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Shalom Adonai. Glória a Deus, né? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, irmãos. Deus é tremendo, né? Nós sabemos que Deus é aquele que realmente Ele age, Ele faz, né? Através, aleluia, das suas tão grande mão potente, né? Grande mão de misericórdia que Ele tem para conosco. E nessa tarde não é diferente. Glória a Deus, né? Deus, eu creio que já agiu, né? Através da oração, através da palavra, porque o nosso Deus, Ele nunca, né? Ele reúne pessoas para não ter algo
para dar. Amém? Queridos, entrou mais algumas orações aqui, pedido, né? Glória a Deus. A Beth pedindo, né, para dona Naide, né? Ela fez aniversário. Glória a Deus, né? Mais um ano de vida. 91 anos, né? A vozinha. Glória a Deus, né? Pela vida da dona Naide, né? Que Deus abençoe. E a Jordana também, né? Esse mês vai fazer aniversário. Que Deus abençoe a Jordana em nome de Jesus, né? Também nos seus estudos, tudo ali que ela necessita, que é a filha da Beth, né? A Jordana. E também a Ercília, né? Tava pedindo por ela, saúde, né? Pela família. A Alcina pediu pela cunhada, Maria. A Elaine, minha sobrinha, pediu pela mãe, né? A dona Cida. Quem mais aqui? Então são esses, né? Mais pedidos de oração, irmãos. E se você tiver mais algum, né? Vamos continuar orando, irmãos. É um pelos outros mesmo, viu? E Deus à frente, abrindo porta, abrindo caminho, né? Aleluia. E nós aí, né? Com alegria servindo a esse Deus, né? Aleluia. Então, irmãos, nós vamos estar orando, né? Mais um momento. E todos esses pedidos de oração que eu mencionei hoje também, muitas vidas, famílias, pessoas, né? Homens, mulheres, jovens, são portas de trabalho, libertação, restauração, né? Na maioria, principalmente, né, irmãos, é a saúde, né? Então vamos clamar, né? Como o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Que ele possa ter essa misericórdia de nós, amém, irmãos? Então nós vamos orar nessa tarde, mas esse momento, glória a Deus. Pai, eu te louvo, te glorifico, Senhor, por esse momento que passamos aqui na tua presença. Obrigado pela palavra que ouvimos, palavras que já meditamos, pela oração que já fizemos e agora, Pai, mais esse momento de oração. Porque nós sabemos que a oração, Pai, ela é eficaz. Ela tem efeito quando nós a chegamos diante de Ti, Senhor. E com o nosso coração, Pai, colocando a nossa fé em prática, crendo que o Senhor é Deus que age. Por isso, em nome de Jesus, eu creio nessa tarde que o Senhor está libertando, que o Senhor está curando, que o Senhor está restaurando, Pai. Em nome de Jesus. Não somente a minha vida, meu esposo, mas cada irmão, cada irmã, cada família, cada um que entrar nessa live, cada um que estiver assistindo, cada um que estiver comentando, que estiver participando. Senhor, Tu és Deus de providência, em nome de Jesus. Todo mal, toda enfermidade, caia por terra agora em nome de Jesus. Da saúde, Pai, nós precisamos. Eu clamo pelo Teu sangue, porque há poder. E sabemos que o Senhor é o único em quem nós podemos confiar. É o único em quem nós podemos pedir e receber. Porque a Tua palavra mesmo diz, pedi e dar-se-vos-á. Então nós estamos aqui pedindo, Pai, em nome desse Filho do Senhor, amado Jesus. Nessa tarde, continua a trabalhar nesse coração, nessa vida, Senhor, neste lar, nesta casa. Ajuda, orienta, Senhor, dá sabedoria e graça, conhecimento mais da Tua palavra. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Dê a paz a nós durante ainda esta tarde, nessa noite, muitos cultos ainda de célula. Ser com cada um, ó Pai, com cada família. Ser com minha família aí no Paraná, Andréia, o André, Senhor, ali no hospital. Deus, restaura a saúde dele, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem todo o poder nas suas mãos. Nós confiamos, nós acreditamos, Pai, na vitória e na resposta que vem do alto, que vem do Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém e amém, queridos. Amém? Que Deus abençoe, então, você, sua casa, sua família. E vamos continuar, irmãos, orando. Não esquece, ore por nós. E a gente aqui no caderno, todos os nomes, famílias, que sempre está conosco online, né? A gente tem orado. E eu creio que Deus é poderoso para fazer obras maravilhosas nas nossas vidas. Amém? Deus te abençoe e a paz do Senhor a todos.